graduação em bacharelado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí, graduação em tecnólogo em processamento de dados pela Universidade Federal do Ceará, especialização em informática pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em controladoria pela Universidade Federal do Ceará também. É analista de sistemas da empresa gestora de recursos humanos do estado do Piauí, a Ingerp, professora do curso de bacharelado em Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Piauí, UESP, presta serviço na área da Previdência do Estado do Piauí desde 2007 e atualmente faz parte da equipe da Fundação Piauí Previdência. É certificada CPA 10 da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, desde 2008, com última atualização em 2021 e com validade até 2024. É certificada também gestor de regime próprio de previdência social pela APMEC, Associação dos Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. Tem experiência na área de gestão, tecnologia da informação, previdência e ciências contábeis. Casada, mãe de 3 filhos e o papel mais importante da vida dela, avó de 2 netas maravilhosas, 2 princesas lindas. Tia, e aí vamos acrescentar agora esta biografia, escritora. Como é que você está se sentindo nessa nova atividade? É uma atividade que desperta a gente para conhecimento em novas áreas, que a gente tinha pouco conhecimento, e também é uma realização, porque você vê que você está trazendo informações para que possa, como é que a gente diz, ajudar as pessoas, ajudar a sociedade em geral. Então, eu tenho achado uma atividade muito gratificante. A escrita, né, Tio, eu acredito também nessa característica da escrita como um processo de cura, né, de a gente fazer coisas que são interessantes, que são positivas, proveitosas de aprendizado para a gente, mas também para quem vai ler o nosso trabalho. E como foi que se deu o processo de criação agora do novo livro? É o seguinte, no primeiro livro, eu vi que o conteúdo dos alimentos era muito importante. Então, eu comecei a sentir a necessidade que eu tinha que estudar, pesquisar sobre a composição dos alimentos. Aí bateu a ideia, eu digo, vou fazer agora o próximo livro falando sobre a composição dos alimentos. E vou acrescentar no livro a ingestão diária recomendada, tanto pela Organização Mundial de Saúde, como pela Anvisa, e também, como se calcular as calorias de cada pessoa, a pessoa adulta, certo? Foi essa a minha intenção. Porque o seu livro, ele tem como público-alvo exatamente o adulto, não é? A senhora estava conversando comigo um pouquinho antes da gente iniciar esse bate-papo com a audiência. Vocês podem também participar, mandem comentários, perguntas pelo chat, que eu vou acompanhando e vou passando aqui para a tia Lúcia, não se preocupem, tá? É para vocês interagirem realmente. E a gente estava conversando que existem especificidades em relação à alimentação, não é? Para pessoas em situações e em faixas etárias diferentes, não é isso? Sim, inclusive na publicação da Anvisa tem recomendações tanto para a pessoa adulta, como para crianças e como para gestantes. Então, gestante tem um tipo de alimentação, criança tem um tipo de alimentação e adulto tem outro tipo de alimentação. E a gente tem que respeitar esse tipo de grupo. Foi dividido em grupos. E no seu caso, o Comendo com Inteligência, desvendando a composição dos alimentos, é para o público adulto. Voltado especialmente para o grupo adulto, que é o grupo... A gente falou aqui um pouquinho da sua formação, a gente conversou umas coisas e eu queria juntar, né, esse seu comentário para o público adulto com a sua formação. Sobre a área de economia, contábeis, da parte de ciências da computação. Como foi que se aproximou? Como foi que surgiu esse tema da importância da preocupação com a alimentação? Em 2019, quando eu fui fazer exames de rotina,
deu problemas, problema com colesterol, problema de pressão, eu já estava já com 5, 10 anos com pressão alta e já estava pré-diabética. Então ali foi uma luz, um alerta, né? Acendeu o sinal amarelo, que eu tinha que tomar uma providência. Aí procurei endocrinologista, nutricionista e me encaminharam para quê? Para que eu comecei a tomar remédio para pré-diabético, né? E eu vi que eu mesmo tinha que tomar, além como é que a gente diz, do diagnóstico que tinha recebido dos médicos, eu tinha que eu me cuidar, né? Eu comecei a fazer a seguir o que a nutricionista tinha me passado, né? E comecei a me interessar. E a ver que muito dependia do meu monitoramento. Comecei a ter atividade de me pesar de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, porque ali eu via meu resultado. Eu tava me monitorando. Comecei também a medir a minha circunferência de cintura, além do peso, a circunferência, que isso aí você vai vendo se você vai perdendo. Aí comecei a me interessar que eu tinha que ter mais conhecimento pelos alimentos, certo? Aí veio aquela empolgação do primeiro livro, que no primeiro livro eu conto como foi o meu processo de emagrecimento, né? E as estratégias que eu utilizei nesse processo. Com esse primeiro livro, aí começou mais o quê? Eu me aprofundar e ver que eu tinha que começar agora a conhecer a composição dos alimentos. Não é só o alimento em si, eu queria ver o que tinha por dentro do alimento. Que isso aí é fundamental, a gente conhecer para poder procurar se alimentar, fazer escolha, as melhores escolhas, que é o quê? Que é usar a inteligência. Lá na introdução do livro eu falo sobre inteligência, né? Que é você o quê? É da origem da palavra inteligência. Entre escolhas. Então, vamos fazer as melhores escolhas de alimento. Tendo o quê? Tendo um guia. Então, esse livro é como se fosse um guia para ir orientando. Lá nele também você tem vitamina, a maioria das vitaminas, ou todas, né? Todas não, a maioria. Porque cada dia vamos descobrindo mais vitamina, né? E também dos minerais. E o que é que cada um ajuda ou pode prejudicar se você se alimentar com mais do que o que é necessário. E quais são os alimentos que têm aquele tipo de nutriente. Tudo isso está especificado nesse livro. Tia, nessa sua experiência, você teve toda essa provocação, não é, que foi causada pelos exames, a saúde deu esse alerta, e aí, claro, você buscou a questão da qualidade de vida e principalmente a longevidade. O que tem ajudado nessa manutenção? Olha, outra coisa eu não falei, eu estava obesa também. Meu IMC dava de obesa, tá entendendo? Agora, o que tem me ajudado nessa manutenção principalmente eu querer estar bem, estar saudável, né? Mudei meu estilo de vida, estou agora com um estilo de vida tentando, né? Todo dia é como se fosse o primeiro dia. Tentando um estilo de vida saudável, porque se você não se monitorar diariamente, você sai da linha, né? E isso aí foi que tem me motivado. Glaucênia, o livro de receitas da tia Lúcia, basta você mandar um direct para ela pelo próprio Instagram, que ela te manda o link direitinho, que é o primeiro livro, é o primeiro trabalho que ela fez de coleta das receitas. E nesse processo de coleta das receitas, tem muita memória afetiva, tem muita memória familiar, é uma identidade através da culinária, através da gastronomia. E aí a gente percebe que nessas pesquisas e nos estudos, a tia Lúcia descobriu uma outra vertente, um outro viés de trabalho dela, que é o de culinarista, o de cozinheira. Tia Lúcia tem mãos de fada. Como é que foi essa descoberta, tia? A senhora mudou o seu lugar agora, né? Nesse processo da comida. Pois é, eu não fazia praticamente nada
de alimentação, né? Não preparava nada. E aí comecei a me motivar a preparar, né? E hoje já tenho condições de preparar vários tipos de alimentos. E cada dia me dá mais vontade de preparar outros. A pandemia também ajudou, porque ficava dentro de casa, né? E procurava outras atividades. Esses 2 primeiros livros foram escritos na pandemia, né? E aprendi a fazer várias receitas na pandemia. E cada alimento, cada nova receita que eu vou fazer, eu vou sentindo, vou modificando alguma coisa, vou levando mais para aquele lado que eu vejo que vai melhorar, vai dar mais um melhor resultado. A Adélia está lembrando que a senhora mudou a mentalidade e o estilo de vida. Mudou, Adeline, mudou para melhor. Tia Lúcia, inclusive, remoçou. Ela está aí pelo menos uns 10 anos mais nova, porque ela sempre foi mocinha, cabelo lindo, maravilhoso, a pele perfeita. Mas agora ela tem um outro ganho em termos de qualidade de vida, que é essa longevidade, principalmente os benefícios que os alimentos trazem. Nessa nova obra da tia, ela sempre, e eu estava conversando sobre isso, eu adorei essa estrutura que ela adotou, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, sobre cada um dos alimentos, em que ela define, por exemplo, a biotina. Ela diz o que é a biotina, para que a biotina serve, qual a necessidade que nós temos, perguntas que são perguntas frequentes, como, por exemplo, o que acontece se eu consumir demais esse componente, quais são as precauções, e algo que eu achei fantástico e recomendo que todos usem, as tabelinhas, o controle diário. A gente tem o controle do peso e o planejamento de ingestão diária. Começa fazendo o cálculo, né, tia Lúcia, do IMC, e aí já tem os resultados dizendo nessa porcentagem onde é que você se classifica, como é o processo para a pessoa dar esse início a essa alimentação inteligente, né, e que desvenda a composição dos alimentos. Ela começa exatamente pelo cálculo do IMC, não é isso? É isso, o cálculo do IMC, depois o cálculo de calorias que você precisa consumir diariamente, porque seu corpo é uma máquina. Lá no final do livro eu coloco até uma publicação do Abílio Diniz falando da importância da alimentação. Ele publicou isso aqui no Instagram dele no dia 13 de outubro. O que é que ele diz? Dar atenção à alimentação é controlar a qualidade do combustível que abastece o motor do nosso corpo. Para quem busca qualidade de vida, uma boa alimentação é fundamental. Não é possível ter saúde, bem-estar, disposição e energia para enfrentar tudo aquilo que vem pela frente sem cuidar do que se come. Qual é a importância, tia, dessa tabela que você faz nos seus anexos, você insere aqui nos seus anexos, a tabela de apuração dos nutrientes dos alimentos ingeridos em um dia? Como é que a gente pode trabalhar com essa tabela que você traz na sua obra? Pois é, essa tabela aí você vai inserir nos alimentos e aí para cada alimento tem todos os nutrientes e com os valores de nutrientes naquele alimento, em 100 gramas daquele alimento. Aí, se você somar todos os alimentos que você consumiu num dia, você vai ver o total de calorias que você consumiu, o total de cálcio que você consumiu, o total de biotina, o total de riboflavina, todos os nutrientes. Então, você vai comparar com aquela resolução da Anvisa que diz o que você deve consumir diariamente. E você vai ver se você está consumindo tanto proteína, como minerais e como vitaminas adequadamente, de acordo com o recomendado. Se você não está, você tem que dar um jeito de consumir, ou então você vai ter que procurar um médico para ver se é necessário suplementar, não é? A Maria está frisando aqui, tia, que as receitas são todas deliciosas, que a senhora está... Né? E há uma disputa enorme, verdade. Já tive a oportunidade de provar, de comer as delícias que a tia Lúcia faz. Ela está realmente de primeira. E, tia, a gente deve manter medo da balança? É preciso ter
de balança, de se pesar? Não, a balança é essencial. Por quê? Porque você vai ter um controle diário. Inclusive, se você está fazendo o controle dos alimentos, somando as calorias dos alimentos que você está consumindo, comparando com o que você deve ter, de acordo com o seu sexo, idade e peso. Então, você mede lá você encontra as suas calorias de acordo com sua idade, peso e tamanho, né? Estatura. Aí você soma as calorias dos alimentos que você consumiu no dia. Você vê que você consumiu menos caloria do que que o seu corpo precisa, sua máquina precisa para funcionar. E se você não está perdendo peso, você tem que procurar um médico para ver qual é o problema. Tem que procurar um nutricionista para ver qual é o problema. Se você está... O que está acontecendo que você não está perdendo peso? Ou então, se você está comendo, você quer engordar e você não consegue engordar, mesmo comendo mais do que... o total de caloria que você come é mais do que o que é o recomendado para você, você tem que ter um alerta aí e ver. Agora não, se você está comendo de acordo com o que as calorias que o seu corpo precisa e está dando tudo normal, não, você vai seguindo e vai se pesando uma vez por semana para ver se está tudo sob controle. Isso aí é tudo uma questão de controle. Precisamos ter essa consciência, né, de que se pesar não é uma coisa ruim, é exatamente para você ter esse controle visual do que é que está dando certo, né, está ali na manutenção já, ou se alguma coisa deu errado e até mesmo detectar se está com algum problema de saúde, alguma disfunção, para poder conseguir né, ir até o médico, fazer os seus exames e o acompanhamento correto. Porque se a gente gasta mais calorias do que o que está consumindo, o processo é natural, é para ser do emagrecimento. Se parou, se estabilizou, se está havendo algum ganho de peso, tem algo que está errado, não é isso? É isso. Maria, eu acho o livro da tia extremamente didático e dou a dica. Ele é para ser levado na bolsa, é obra de consulta o tempo inteiro, para você dar uma olhada nas informações dos seus alimentos, fazer o seu diário, fazer o seu controle frequente. A Jesus Forte está perguntando em qual livraria nós podemos encontrar os seus livros. É só mandar o direct, não é isso? Manda o direct. Esse que nós estamos conversando sobre ele hoje, o Comendo com Inteligência, desvendando a composição dos alimentos. O link dele vai ficar na bio do perfil da tia Lúcia. E aí vocês vão poder clicar, acessar, e ele já vai automático para vocês através do Google Drive. Então, quem quiser comprar, passe um direct para mim, pelo Instagram, ou se tiver meu WhatsApp, passe o WhatsApp. E se quiser o digital, entra lá na minha bio, que eu vou disponibilizar a partir da manhã, na minha bio do Instagram. Tia Lúcia, tem uma perguntinha. Depois dessa dieta que você fez durante o processo da pandemia, com as suas atividades físicas, a sua regularidade de controle, você conseguiu reduzir o colesterol? Consegui, o colesterol está normal, mas continuo tomando a medicação. Fico com medo de tirar do colesterol, de tirar. Agora, o pré-diabetes eu tirei. E já fiz tirei há 3 meses atrás e fiz o exame e deu tudo normal. Continuo com a glicose normal, sem mais ter a medicação para pré-diabetes. Agora, de pressão e de colesterol, continuo tomando. É difícil você tirar essas 2 medicações. Depois, e o calorão agora, tia Lúcia? Você vira crônico. A minha já está crônica. E o calorão agora, o processo da alimentação, para a gente controlar líquidos, alimentos leves. Seu livro chega, sim, na hora certa. Exatamente. Me diga uma coisa. O que foi que a senhora leu ou estudou? Onde foi que você pesquisou? Falando agora das suas referências bibliográficas para a composição desse livro. Quais foram as suas fontes para essa escrita, o seu processo de pesquisa? Primeiro foi a publicação da Organização Mundial de Saúde sobre ingestão diária recomendada. Aí depois eu acessei
a publicação do Instituto de Medicina dos Estados Unidos sobre ingestão diária recomendada. Depois, a resolução da Anvisa, da Agência Nacional, né, brasileira, sobre ingestão diária recomendada. Também acessei publicações do... deixa eu ver, o meu próprio livro, e deixa eu dar aqui uma pescadinha. Pode pescar, tia. Tem uma referência aqui sua que eu adoro, que é o Câmara Cascudo, Ontologia da Alimentação no Brasil. Eu tenho os 2 livros dele sobre alimentação, do Câmara Cascudo. Pesquisei também o site do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o site do Roberto Medina, que é nele que eu encontrei o cálculo das calorias, as calorias que a gente consome, não é? E também a tabela de composição de alimentos, que esse livro é todo baseado nele, na tabela de composição de alimentos da Unicamp, desenvolvida pela Unicamp. 4ª edição, esse livro foi baseado na 4ª edição da tabela de composição de alimentos da Unicamp. E também a tabela brasileira de composição de alimentos da USP. Foram esses os principais fontes de pesquisa, as minhas principais fontes de pesquisa. Que são fontes que estão disponibilizadas e na referência, a tia deixa os links todos marcados, né, disponíveis também. Acesso público, para que vocês também possam, né, buscar essas outras informações, assim como ela teve o acesso. E agora, quais são seus novos planos literários? O que é que você está pensando aí? O que é que está vindo já na sua cabeça? Que a senhora não para. Desde sábado que eu comecei a fazer uma planilha. Não diz? Ela não para. Para fazer essa apuração, você selecionar o alimento que você quer consumir no dia, vamos dizer, os alimentos que você quer consumir e fazer a apuração das calorias daquele dia. Então, eu quero, no máximo em 2 meses, desenvolver essa planilha, certo? E publicar um livro recomendando os principais alimentos que eu acho, assim, uns 100 alimentos que muitas pessoas recomendam, tá entendendo? Seria excelente. Meus próximos, assim... Nos processos desses de recomendação, tia, lembra das suas sobrinhas mais velhas que estão entrando no climatério e aí precisam ter esse equilíbrio hormonal para não enlouquecer com o calor, com aquela mudança brusca de humor, a falta de sono, né? Vai dando essa ajuda, esse suporte todo para a gente. A senhora sempre gostou muito de estudar, nos é um exemplo, não é, enorme, imenso, dessa referência do estudo, do afinco, do cuidado, da responsabilidade com o trabalho, com a pesquisa, da amorosidade com os filhos, do carinho com as netas. Nós, seus sobrinhos, somos extremamente gratos por todo o carinho, por toda a afeição que a senhora sempre teve por nós. Eu aprendi muito na minha adolescência, o final da minha infância, início da minha adolescência, frequentando sua casa, podendo desfrutar da sua presença, do seu companheirismo na minha vida adulta. A senhora é uma pessoa, assim, simplesmente fantástica e que eu vejo muito quando eu estou lendo os seus trabalhos, essa doação, esse carinho, essa atenção que você tem de aprender e não guardar só para si, de colocar também para o outro, de compartilhar, de ter esse prazer de apresentar, de entregar o que aprendeu. Pois é, eu acho que porque você passar essas informações para as outras pessoas, você vai multiplicar isso aí e vai o quê? Contribuir para a longevidade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Eu estava vendo, no livro anterior, eu falei que em 2050, no mundo, a população vai encostar 30% com a obesidade. 30% da população. Por quê? É essa facilidade da comida industrializada. E a minha sogra falava tanto. Comida industrializada, ela chega
Quando eu levava as coisas já preparadas para minhas filhas, elas ficava. Mas hoje eu dou razão, tá entendendo? E essa obesidade, o resultado dela muito é por conta dos alimentos industrializados. O processamento, ultraprocessamento. A gente deve evitar alimentos ultraprocessados. É o biscoito, esses alimentos que a gente vê que Os embutidos demais, né? Embutidos, biscoitos, tudo ultraprocessado. A gente deve evitar. Tiago, você me falou que tem 3 fatores, tem 3 coisinhas que são muito importantes, que são necessárias e que, na verdade, elas são o grande segredo para a manutenção do peso. Porque você passou por um histórico na sua vida de obesidade, eu passei por um histórico de sobrepeso provocado por uma depressão. E aí nós conseguimos, no processo de emagrecimento, a manutenção. Jogamos fora o efeito sanfona. Quais são aqueles 3 pontinhos importantes que nos levaram exatamente a esse processo de nos mantermos com o peso ideal? É um estilo de vida saudável, que é o quê? Alimentação saudável, atividade física e cabeça, né? Controle também da mente, né? Mente sã, corpo são. Se a gente estiver com o juízo do lugar, tudo organizado, as emoções equilibradas, o corpo também entra em equilíbrio e a gente consegue realmente essa manutenção. E estamos caminhando para o nosso final. Deixa eu dar só uma olhadinha se tem alguma perguntinha, algum comentário. O João Filho disse que quer participar do sorteio para provar as receitas. Vem para cá, João Filho. Pega as crianças, vem passar uns feriados, uns dias de férias aqui com a gente. Para ele que eu vou dar de presente de Natal para ele, um livro, viu? Pronto, olha aí, já vai ser seu presente de Natal. Isso, Adélia, só os superprocessados, realmente só caloria vazia. A gente, na verdade, está mastigando. Você está comendo, mas não está se alimentando. É uma alimentação realmente vazia, desnecessária. Olha, eu fiz questão de colocar aqui no cenário, Frutinhas. E Nossas verdurinhas e legumes. É. Prato, quanto mais colorido, mais saudável. Quanto maior a diversidade de alimentos, principalmente os produzidos em casa, melhor ainda. Vamos deixar um pouquinho os congelados, os superprocessados, não é? A quantidade de açúcar, aprender a dar uma olhadinha na tabela nutricional que tem nas embalagens. Ao fazer as compras ou sairmos para comer fora, leva o livro da tia Lúcia na bolsa, faz a sua consulta certinho, perde o medo da balança, começa a fazer o controle, o seu diário de consumo, do que você está realmente colocando para dentro, que vai te alimentar e que vai te trazer benefícios, vai te trazer realmente um processo de conquista da saúde. Tia, eu vou passar para a senhora para fazer o encerramento. A palavra é sua. Que eu quero agradecer a todos que participaram, né, assistiram, fizeram perguntas e estamos aqui convidando já vocês para a próxima, né? Vai ter a próxima. Sempre vai ter a próxima, até para poder motivar. Sim. Né? Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Gente, muito obrigada pela presença, pela participação de todos vocês. Vai ficar salvo no feed do perfil da tia Lúcia. Tá? Qualquer coisa, manda um direct para ela, manda um direct para mim. Estamos aí super, hiper antenadas. Obrigada pela presença, pela participação de todos. Tchau.